prazer estar aqui. Eu queria ter chegado antes, mas foi um avião atrasando atrás do outro, desde Chicago, Guarulhos, o último de Salvador, ainda teve que demorar um bom tempo para poder entrar lá a gente desembarcar, mas felizmente que deu certo. E como o Guilherme pediu para falar um pouco para vocês sobre o livro de Levítico, eu imagino que essa é o tópico da classe, porque essa é a classe de Pentateuco, não é isso? Vocês já viram Gênesis e Êxodo, né? Já viram? Então agora de Levítico não foi falado nada ainda, já foi apresentado a introdução. Aí falou do sacrifício, falou okay. da teologia de Levítico. Okay. Então já O livro de Levítico está no centro do Pentateuco. Não apenas se você contar 1, 2, 3, Êxodo, tem 2 antes dele, Gênesis e Êxodo, e 2 depois, Números e Levítico, não apenas esse detalhe, mas dentro da própria estrutura literária do Pentateuco, quando a gente faz todo o esquema dos quiasmas, toda a estrutura, todo o esboço do livro, Levítico está de fato no centro do Pentateuco. E no centro de Levítico está Levítico 16, que é o dia da expiação. Então, o Levítico é como se fosse uma escada que sobe com sacrifícios, impurezas, chega no dia da expiação, depois ele começa a desenvolver o assunto da santidade, que é do capítulo 17 até o capítulo 27. Então é um livro de tremenda importância para a igreja, porque a doutrina do santuário, como nós a ensinamos, como a Bíblia ensina, o próprio sacrifício de Cristo, todo o papel do sangue no sacrifício, a expiação, tudo isso, de certa maneira, é uma projeção tipológica de Levítico. A partir de Levítico que nós entendemos o sacrifício de Cristo. Sem Levítico, nós não saberíamos o que é o sacrifício de Cristo. E um detalhe importante a respeito de Levítico é que o livro de Levítico é o único livro do Pentateuco no qual não existe nenhum movimento geográfico. Se você estudar Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, você vai ver Abraão, os patriarcas se movendo de um lugar para outro. Depois, mais tarde, Israel saindo do Egito, caminhando até o Sinai, a aliança. Em Números recomeça a jornada do povo, mas o livro de Levítico foi pronunciado por Moisés, dado ao povo, no período de exatamente um mês. Se você tomar o capítulo 40, versículo 16 de Êxodo, e Números capítulo 1, verso 1, você vai ver que na Êxodo 40, termina o livro de Êxodo no 2º mês, no 1º mês, e Números começa exatamente no 2º mês. Então Levítico está no meio. Levítico é o discurso de Moisés a partir do santuário. E o santuário, o livro de Levítico, ele tem uma função fundamental do ponto de vista teológico. Toda a legislação, todos os sacrifícios de Levítico têm como propósito mostrar e ensinar ao povo como que eles podem se aproximar de Deus. Devido ao pecado, o afastamento da humanidade de Deus devido ao pecado. E para corrigir o problema do pecado, então Deus faz uma aliança, faz as promessas, faz depois uma aliança com Abraão. Deus promete a descendência de Abraão na terra, mas tira os descendentes de Abraão do Egito e promete a eles que ele faria uma aliança, um pacto com eles no Sinai, onde eles poderiam adorar a Deus. E essa aliança tem uma fórmula: eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo. E em algumas passagens diz assim: eu vou habitar no meio de vocês. Mas se Deus vai habitar no meio do povo, é preciso algumas precauções, porque você não se aproxima de um rei de qualquer maneira. Você não se aproxima de uma autoridade de qualquer maneira. Você só se aproxima a partir de um determinado protocolo. E o livro de Levítico é o protocolo de acesso ao Rei Divino. Todos os sacrifícios, todo o sistema de impureza que vocês encontram aqui explicado em Levítico, algumas coisas que, do ponto de vista moderno, do ponto de vista ocidental, parecem não fazer sentido, elas se explicam a partir da presença de Deus no meio do povo.
Então, como que o povo pode se aproximar de Deus? Os primeiros capítulos de Levítico já mostram, através do sangue, através do sacrifício, através da substituição. O conteúdo de Levítico é bem simples, não é muito difícil da gente absorver, mas os capítulos 1 a 7 é o sistema de sacrifícios. O capítulo 8 até o 10 tem que ver com a inauguração do santuário. O capítulo 11 até o capítulo 15 tem que ver com toda a legislação de impureza, né? Impureza da mulher depois do parto, impureza decorrente da lepra, impureza decorrente de fluxos corporais e assim por diante. Tudo está aqui no capítulo 15. Então aqui mostra os sacrifícios, que é o que resolve o problema, né, do pecado, da impureza. Aqui está a inauguração do santuário, que é justamente o sistema que agora vai permitir que os sacrifícios sejam oferecidos. Depois vem todo um discurso sobre as impurezas e purificações. Vamos colocar aqui impurezas. E o capítulo 16, então, que é o centro do livro, aí ele trabalha, então, o dia da expiação. Esse é o clímax, esse é um momento fundamental no livro de Levítico. E eu vou falar um pouquinho sobre o dia da expiação agora. E aí, dos capítulos, digamos assim, 17 até o 27, vamos pôr assim, 17 e 27 para simplificar, é o que nós, os eruditos, os comentadores, chamam de o código ou as leis de santidade. Tudo aqui tem que ver com santidade. Até aqui é a santidade do templo, a santidade de Deus, a santidade do santuário, a santidade do sacerdócio. Toda esta orientação sobre santidade tem que ver com esses primeira parte. A segunda parte é a santidade do povo. Em outras palavras, se Deus está no meio, se Deus está habitando no meio do povo, toda a nação precisa ser santa. Então, toda a legislação de santidade, então, ela vai cobrir esse aspecto que nós temos nesse bloco aqui de capítulos. Temos 3 capítulos que são fundamentais, que é o capítulo 18, capítulo 19 e o capítulo 20. Capítulo 18 e 20 são as leis a respeito do incesto, a respeito da pureza sexual. Tudo isso aqui está no capítulo 18 e 20. E o capítulo 19 é o capítulo que contém talvez o verso mais conhecido do Novo Testamento, né? O verso do amor ao próximo, o verso, né, de que nós devemos fazer aquilo que a gente quer que as pessoas façam para nós, né? Ama o próximo, ama o estrangeiro. Então o capítulo 19 é um capítulo também fundamental na ética do Levítico. Então basicamente esse é o conteúdo de Levítico. Mas o Guilherme falou para dar um foco no dia da expiação, então eu vou fazer isso agora. Antes de entrar lá, deixe-me apenas explicar um detalhe a respeito de Levítico. Existem 2 formas de entender o sistema ritual de Levítico. Uma maneira nós chamamos de sistema monofásico e sistema bifásico. A maioria dos estudiosos de Levítico, evangélicos, católicos, não adventistas, vai defender um sistema bifásico de ministério do santuário. O que é isso? No sistema bifásico, todo o sistema sacrificial funciona, toda a aplicação do sangue funciona para purificar, nunca para contaminar. Okay? Só existe uma fase, basicamente, do santuário. O dia da expiação é simplesmente para purificar o santuário de impurezas mais graves, porque há uma certa gradação de impureza. Então, eu vou explicar o sistema monofásico, depois vou entrar no bifásico, para vocês entenderem a diferença. De acordo com, talvez, o maior teórico de Levítico, chamado Jacob Milgram, que é um judeu, passou 20 e tantos anos da vida dele escrevendo, aliás, ensinando Levítico, escreveu 3 volumes como de um comentário de Levítico para a Anchor Bible. Eu imagino que temos aqui na biblioteca, eu presumo. Então, de acordo com o Jacob Milgram, quando um israelita cometia um pecado leve, esse pecado imediatamente contaminava o altar. Se o pecado fosse um pouco mais grave, o pecado entrava dentro do santuário, no lugar santo. E os pecados gravíssimos, eles penetravam até o lugar santíssimo. Então, quando o israelita trazia um sacrifício e o sangue era aplicado ao altar, é simplesmente para purificar o altar do pecado que o israelita havia cometido. Porque na percepção, na visão de Milgram, o pecado é como uma espécie assim de
miasma, eles chamam de miasma, e ele contamina o santuário via aérea. No momento em que o pecador comete pecado, contamina o santuário. E daí precisa ter, então, um sacrifício para purificar o altar. Em alguns casos, como nós sabemos no livro de Levítico, o sangue era levado para dentro do altar, pecados de sumo sacerdote, pecado do povo como um todo. Então, nesses casos, o sacrifício era feito e o sangue então era trazido para dentro do santuário e aplicado nos chifres ou nas pontas do altar de incenso. E no dia da expiação, então havia o processo de purificação, agora envolvendo também o lugar santíssimo. Para mil, tudo isso é uma fase só, não há nenhuma diferença. Simplesmente, os diferentes fases, os diferentes sacrifícios eram para purificar as diferentes áreas do santuário, de diferentes graus de contaminação. Pecados mais graves, então, penetravam no lugar santíssimo. E ele dizia, ele escreveu isso no comentário, de que o dia da expiação, então, era para purificar o santuário daqueles pecados gravíssimos, como, por exemplo, oferecer um filho a Moloque. Esse é um pecado gravíssimo do ponto de vista da legislação judaica. Então, o dia da expiação simplesmente é para efetuar a purificação desse tipo de pecado. No sistema adventista, no sistema que nós cremos que é o sistema mais consistente, coerente com a Bíblia, que é o sistema pressuposto e entendido pelos nossos pioneiros, existem duas fases do santuário de fato. Existe o ministério diário, que são os sacrifícios diários que eram oferecidos ali no santuário, e o ministério anual, que era o ministério de dia da expiação. O ministério diário tinha a função de contaminar o santuário. E o ministério anual tinha a função de purificar o santuário. Porque nesse modelo nós entendemos não o pecado como um miasma que contamina o pecado automaticamente. Mas no sistema de fato, nós entendemos que o pecado ele contamina o santuário pela transferência do pecado para a cabeça do animal. E é isso que Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas. Então, quando o israelita pecava, ele trazia o seu animal para o sacerdote, até o pátio do santuário, ele confessava sobre a cabeça do animal os seus pecados, e por esse gesto, ele transferia a culpa para o animal. Então, aí, a próximo ponto, o israelita agora ia imolar o animal, cortar a garganta do animal, o sacerdote ia colher o sangue, e a partir daquele momento, a função, o trabalho do israelita acabava, do pecador acabava. Tudo a partir daquele momento era o sacerdote que fazia. Então o sacerdote ia tomar o sangue, aplicar nas pontas do altar, e depois ia comer um pedaço da carne do animal, para dessa forma tomar sobre ele, né, o pecado daquele pecador. E isso acontecia dia após dia. Nós entendemos que esse processo era um processo de transferência do pecado, porque o pecador transferia o pecado e o pecado era agora transferido para o santuário. Deus, de certa maneira, então, absorvia o pecado até o dia da expiação. Quando o pecado era do próprio sacerdote, ou quando o pecado era, por exemplo, da congregação como um todo, o sacerdote não podia comer a carne porque ele não podia carregar o pecado dele mesmo. Certo? Então, o que ele fazia? Ele trazia o sangue para dentro do santuário e aplicava o sangue nas pontas do altar de incenso. Então, de alguma maneira, todo o pecado cometido, confessado, de uma forma ou de outra, ele ia parar dentro do santuário. Então isso acontecia dia após dia. Se nós temos um processo de contaminação do santuário ao longo do ano, evidentemente que é preciso ter um momento em que o santuário será purificado. Então isso acontecia no dia da expiação, que era o dia em que Deus agora vindicava o seu caráter, porque ao longo do ano Deus tomava sobre si o pecado do povo no santuário, porque o santuário era a habitação de Deus. No momento que os pecados eram transferidos para o santuário, Deus assumia a responsabilidade por aqueles pecados. Agora Deus, no dia da expiação, a mensagem do dia da expiação era a seguinte: o Deus que habita no santuário não vai tolerar o pecado para sempre. Em algum momento esse pecado terá que ser posto sobre a cabeça daquele que é, em última instância, o originador e causador do pecado. Por isso que no dia da expiação, entre os vários ritos, havia um rito envolvendo dois bodes, esse talvez seja o ponto mais conhecido do rito. O bode para o Senhor e um bode para Azazel, Levítico 16. Então o bode para o Senhor era imolado
E o sacerdote, então, fazia um processo de aplicação do sangue, começando no lugar santo, santíssimo, e altar de holocausto. Esse bode imolado, o sangue dele era levado em cada uma dessas partes do santuário, para dessa maneira, no dia da expiação, o sangue não transferia pecado, o sangue purificava, limpava o santuário. No final do processo, quando esta purificação havia sido realizada, aí o sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre o bode para Azazel, confessava os pecados do povo sobre o bode, e agora o bode era enviado para o deserto e abandonado lá. De certa maneira, o bode funcionava como uma espécie de caminhão de lixo. Ele levava agora os pecados do povo para o deserto. Desta maneira, os pecados que o povo havia cometido nunca mais seria um problema para se interpor entre eles e Deus. Porque até o momento de expiação, o pecado estava registrado no santuário. Então, o pecado, embora o pecador estivesse perdoado, o pecador era perdoado no momento que ele oferecia o sacrifício, o pecado dele estava registrado no santuário. Porque o pecado é uma coisa gravíssima. Uma vez cometido, ele está agora inscrito na história, faz parte da história. Você não pode apagar o pecado. Se você rodar uma fita da sua vida, ao contrário, e Deus pode fazer isso porque Ele é onisciente, mais do que qualquer videotape, qualquer gravação, qualquer coisa humana, qualquer tecnologia humana, você pode rodar a sua vida para trás e todos os seus pecados estarão lá. A única maneira de apagar esses pecados é pelo sangue do Filho de Deus. Amém. Tipificado pelos animais do santuário. Então, havia perdão para o pecador, mas o pecado do pecador tinha que ser lidado de alguma maneira. De alguma maneira tinha que se lidar com os pecados, tinha que se eliminar esse pecado. Isso Deus fazia no dia da expiação. Um outro detalhe, quando você analisa o santuário, no dia da expiação, vocês conhecem naturalmente que o layout, o diagrama aqui do santuário, vou fazer aqui meio torto, mas dá para só mostrar o que está para você. Aqui está o lugar santíssimo, aqui está o lugar santo, aqui está o pátio com o altar de holocausto. No ministério diário, normalmente os ritos começavam aqui, ficava sangue aqui, e em alguns casos levavam o sangue para dentro, mas começava aqui e terminava aqui. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava e começava a aplicar sangue aqui, depois aqui e finalmente no pátio. Então o que esse movimento indica? Alguma coisa está sendo removida, e quando você vai arrumar casa, você nunca vai ali de fora para dentro, você vai ali de dentro para fora, senão você vai trazer a sujeira para dentro. Então, esse aspecto está muito bem ilustrado aqui no dia da expiação, e aliás, no sistema em geral, mostrando que no dia da expiação, de fato, era um processo de eliminação, de purificação do santuário. Por isso que o sistema, a compreensão bifásica do santuário, ela é muito mais, eu diria, convincente do ponto de vista bíblico, porque você tem essas evidências aí. Embora hoje eu diria que a maioria dos evangélicos, católicos, protestantes vai entender de forma monofásica, ou seja, o sangue só tem uma função, só tem que purificar. No sistema bifásico, no ministério diário, o sangue transfere o pecado, no ministério anual, o sangue remove o pecado. Finalmente, esses pecados são postos, como disse, sobre a cabeça de Azazel, o bode enviado para o deserto, e isso, do ponto de vista tipológico, representa o momento quando, no final da história da salvação, Deus colocar os pecados da humanidade sobre Satanás. E no milênio, então, ele vai ficar ali naquela cadeia de circunstâncias por 1000 anos. E enquanto isso ocorre um juízo no céu, o juízo agora da vindicação final, o juízo milenial, que nós chamamos, em que os salvos, por estarem no céu, vão juntos com os anjos participar desse juízo. Porque esta é a fase final do juízo, que é indispensável e necessária para que o caráter de Deus seja vindicado diante do universo. Não que Deus precise disso pessoalmente, mas o universo inteiro precisa entender que Deus não convive com o pecado, que Deus não aceita o pecado e que eventualmente então o pecado será eliminado, será destruído e o causador do pecado então será completamente obliterado. Então esta é a grande lição do dia da expiação. Mas agora, dito isso, eu quero apenas, depois nós vamos passar para as perguntas em seguida,
Mas eu quero mostrar só um detalhe do santuário para vocês, que é um conceito importante, que é o conceito de gradação de santidade. Todo o sistema do santuário era feito de tal maneira a impressionar os israelitas com a santidade de Deus. E do ponto de vista dos ritos do Pentateuco, dos ritos de Levítico, santidade também quer dizer vida. Tudo que tem que ver com santidade precisa excluir a morte. Então, por essa razão, no santuário havia, por exemplo, a exclusão de pessoas com lepra, ou doenças que nós chamamos de lepra nas traduções. Pessoas, por exemplo, com a mulher, depois do parto, tinha um período de impureza que ela precisava passar por aquele período. E outras condições corporais em que a pessoa não poderia, então, ir no santuário enquanto estivesse naquele período ali de contaminação. Por que isso? Porque o sistema de impureza cerimonial, de certa maneira, ilustra a realidade dos seres humanos afetados pelo pecado. Então, todo tipo de impureza é uma espécie de evocação da própria morte. E de todas as impurezas que eram proibidas, né, talvez a mais séria, a mais grave de todas, era aquela que envolvia o contato com um cadáver, com uma pessoa morta. Essa impureza, ela é descrita em Números capítulo 19. Existe lá um rito especial: a pessoa que tocasse um cadáver não poderia ir no santuário, até que ela se purificasse com um rito especial, feito com um pó que era misturado com uma água. Esse pó eram cinzas de uma novilha vermelha, que era sacrificada, era misturado com enxofre, enfim, toda a instrução está em Números 19. Mas com isso Deus estava dizendo para Israel: eu habito no meio de vocês, eu sou o Deus da vida, eu não sou o Deus da morte. Tudo que tem que ver com morte tem que ser excluído da minha presença. E aqui nós temos um grande paradoxo do plano de salvação, porque o Deus que odeia a morte, o Deus que é o Deus da vida que é o Deus vivo, ao mesmo tempo que ele odeia a morte, ele aceita a morte de animais, que substitui o pecador, no contexto do Evangelho. E em última instância, o próprio Filho dele morre para nos salvar. Então esse é o paradoxo do amor de Deus. O Deus que odeia a morte, ele acaba experimentando a morte para poder redimir os seus filhos, o seu povo, da própria morte. Então todo esse sistema era para ensinar o povo de Israel a santidade de Deus. O povo havia ficado no Egito por 400 anos. E as religiões, ou a religião egípcia, era uma religião obcecada com a morte. Os grandes templos egípcios são tumbas, os grandes monumentos egípcios, pirâmides, eram tumbas de faraós. E o faraó, de fato, glorificava a morte. E os egípcios em geral, porque a morte era aquele momento em que o indivíduo passava desta vida para a vida dos deuses, ou que o faraó virava Deus, ou ia viver entre os deuses. No sistema israelita, era o oposto. A morte era algo negativo, algo ruim, que Deus não tinha nenhum envolvimento com ela. Deus não era a causa da morte. E todo o sistema era para reeducar o povo agora, porque depois de passar séculos no Egito, expostos àquela influência cultural e religiosa do Egito, em que a morte era glorificada, Deus agora disse para Israel: eu não tenho nada a ver com a morte. E todo o sistema do santuário agora é para mostrar a Israel que o Deus que habita no meio deles é o Deus vivo. E dentro desse conceito, até o próprio layout, a própria organização do santuário, em termos de pessoas que trabalham ali, o ministério dos sacerdotes, em termos do material do santuário, em termos dos ritos do santuário, em termos do calendário, dos tempos do santuário, tudo está dentro de um sistema de gradação de santidade. Isso quer dizer o seguinte: por exemplo, móveis que estão no lugar santo, de ouro puro, dentro do santuário, ouro puro, aqui de bronze. Os levitas e o povo geral poderiam vir aqui. Aqui somente sacerdotes, e aqui somente os sacerdotes. No esquema do tempo, havia os dias comuns da semana, o sábado e o dia da expiação, que era o dia mais sagrado do ano. Então, tudo no santuário tinha esses elementos de gradação de santidade. Em outras palavras, quanto mais perto de Deus, mais santo, mais profundo, mais precioso. As cortinas que estavam aqui nesse lugar, especialmente aqui dividia, eram cheias de bordados de anjos e de outras coisas. As cortinas do pátio já eram bem mais simples.
O próprio santuário tinha 4 camadas de cortinas de cobertura. E a camada mais interior era mais decorada, mais refinada. Depois de uma camada um pouquinho acima dela, mais rústica, e a última era menos preciosa, porém mais forte para suportar as intempéries do tempo. Mas todo o santuário, o seu layout, o seu ministério, o sistema sacrificial, o sistema do calendário das festas do santuário, dos dias santos, sagrados, de expiação, tudo era para mostrar ao povo esse conceito de gradação de santidade. Quanto mais perto de Deus, mais importante, mais precioso e mais valioso. Sim. Eu poderia falar muito mais sobre o assunto, mas o tempo está passando. Então eu queria abrir para vocês para perguntas. Eu vi uma mão levantada lá enquanto eu falava. Eu vou deixar. Guilherme, você pode coordenar com as perguntas aqui? Pronto. Você quer a cadeira aqui para sentar? Não precisa não, para frente. Eu estava sentado tanto tempo lá, dirigindo também no viajar. Então vamos ver as perguntas aí. Eu posso responder algumas perguntas que puder responder. Ou você então coordena? Pronto. Vamos começar então com as perguntas que já foram enviadas. E depois a gente abre aí para o público. A gente vai então. Temos 2 que foram feitas com antecedência, então a gente deu a preferência para essa. A gente abre também para o público perguntar. A primeira é a questão do bode Azazel e a questão da expiação. Como é que a gente explica esse carregamento de pecados, né? E acho que uma crítica que a gente vê acontecer até mesmo no meio evangélico a crítica de que os adventistas acreditam, né, que o diabo faz expiação. Então, como é que a gente explica isso dentro desse ministério bifásico que você mencionou? No capítulo 16 de Levítico, lá fica muito claro que se fazia, que o bode Azazel era colocado ali junto com o bode para o Senhor, né, os 2 bodes. E é muito claro ali, a frase diz assim, para fazer expiação por meio dele, ou seja, para fazer expiação através de Azazel. E este, de fato, é o grande argumento que os evangélicos usam para dizer, está vendo? Isso aí não pode ser Satanás, tem que ser Cristo. A questão é o seguinte, nós temos que entender que expiação tem 2 sentidos muito importantes na Bíblia, e nós encontramos isso no Pentateuco. Tem 2 formas de expiar o pecado. Uma é através de um substituto, ou seja, o pecador transgride a lei, se rebela contra Deus, ele se arrepende. Então, o que pode expiar o pecado dele? Um sacrifício, que pode ser um substituto. Então, isso se chama expiação substitutiva. E existe uma outra forma de expiar o pecado. Se o pecador não traz um sacrifício, o pecado dele será expiado com a vida dele mesmo, com a própria morte dele. Então, o pecador, quando ele é condenado, quando ele é executado, e nós temos isso no sistema da legislação do Pentateuco, também é uma forma de expiar o pecado. Você executa o pecador para expiar o pecado, para pagar o preço do pecado. O pecador paga com a própria vida. Então você tem a expiação substitutiva e a expiação punitiva. No caso do bode para o Senhor, estamos falando de expiação substitutiva. O bode está morrendo em lugar dos pecadores. No caso do bode para Azazel, estamos falando de expiação punitiva, ou seja, Azazel representa a causa, o perpetrador do pecado, e portanto está sendo agora punido de forma definitiva e absoluta pelo pecado que ele fez com que o povo cometesse. Então, quando se trata de Azazel, nós estamos falando de expiação punitiva. Mas aí tem alguns outros detalhes. Por que nós não dizemos que o bode para Azazel representa Cristo? Algumas coisas importantes. Quando na legislação do dia da expiação se menciona os 2 bodes, o texto é muito claro. Um bode será para o Senhor e o outro para Azazel. Então isso é muito claro que se trata aqui de 2 entidades, 2 elementos opostos, distintos e opostos. Então, se um é o Senhor, o outro precisa ser alguém em oposição ao Senhor, diferente do Senhor, não pode ser o Senhor. Então essa é uma razão também fortíssima que nós tiramos do próprio texto. O outro detalhe é que o bode para Azazel não tira o seu sangue derramado. Sem derramamento de sangue não pode haver substituição, não pode haver expiação. No caso do bode para Azazel, o seu sangue não era derramado. O bode era levado vivo e abandonado no deserto.
Então não existe o derramamento de sangue. Então essa é uma outra razão pela qual nós, adventistas, entendemos que o bode para Azazel simbolizava Satanás. Mas, para concluir a resposta, nós, os adventistas, não fomos os que inventaram essa história de que Azazel é o de Satanás. Na tradição judaica, entre os pais da igreja, temos vários representantes dessa posição. Pessoas, na tradição judaica, sim, em alguns elementos, algumas camadas da tradição judaica, se entende que Azazel era o nome de um demônio, era uma força hostil, uma força maligna. Embora não tinha visão, como nós temos talvez, de Satanás, mas eles entendiam que o Azazel é o nome de uma entidade maligna. E entre os pais da igreja também a mesma posição havia entre vários, não todos, mas vários deles defendiam essa posição. Um outro detalhe, um aspecto adicional dessa pergunta, que precisa ser respondido também, tem que ver com Isaías 53, o servo sofredor, que diz ali que o servo carrega os pecados do povo, não é isso? Carrega os pecados do povo, o que alguns conectam com Azazel, né? Mas tem alguns detalhes aí. Carregar o pecado do povo tem vários sentidos também na língua hebraica. Carregar o pecado significa ser punido em lugar do povo, ou seja, como substituto. Mas também pode significar carregar o pecado como sendo punido pelos próprios pecados, ou seja, expiação punitiva. Então eu creio, como é muito claro que Isaías 53 está falando do Messias, está falando de Cristo, está falando da expiação substitutiva. Então carregar o pecado ali é num sentido diferente do caso de Azazel. Azazel está carregando o pecado porque a última punição cai sobre ele. A suprema punição cai sobre ele como a causa do pecado. No caso do servo, ele está carregando o pecado como um substituto por nós, os pecadores. Ao invés de nós carregarmos os nossos pecados e sermos punidos por ele, Cristo os carrega em nosso lugar. Então, embora aparentemente a expressão seja similar, os sentidos são diferentes. Obrigado. Eu acho que a segunda pergunta que você já respondeu era mais só da centralidade de Levítico. O que isso significa para o Pentateuco? Por que assim, você acha que Levítico está ali no centro? Como é que isso meio que se encaixa com a estrutura do Pentateuco como um todo? Veja, o Pentateuco segue uma linha, uma trajetória narrativa que começa no Gênesis, com a criação e a queda. Então, a partir daquele momento ali, o pecado está presente. A partir do momento do jardim do Éden, que o Adão e Eva são expulsos do jardim, eles perdem acesso à presença de Deus. A partir daquele ponto, Deus dá a promessa, claro, da semente, Gênesis 3,15. A partir daquele ponto, nós temos duas trajetórias. Uma trajetória é que a humanidade se aprofunda cada vez mais no pecado. E aí nós vamos ver isso nos capítulos subsequentes de Gênesis. Nós vamos ver isso no dilúvio, né, toda uma corrupção da maldade humana. Em seguida, depois do dilúvio, temos o problema do próprio Noé, que bebeu, ficou nu lá na tenda. Depois vem a Torre de Babel e os homens agora querendo subir até o céu. Capítulo 11, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Deus faz uma promessa de restauração. E agora começa então um processo de restauração. Mas ao mesmo tempo que começa um processo de restauração, também a degradação continua. Porque os descendentes de Abraão vão parar lá no Egito, né? Vão ser escravos do faraó. E aí Deus vai tirá-los do Egito com a promessa de levá-los para o Sinai e fazer um concerto com eles. Então o livro de Levítico justamente tem esse papel aí, central no Pentateuco. Tanto que é um livro que não tem nenhum movimento geográfico, porque é o livro de Levítico que articula todo o plano de salvação. Como que essa salvação ocorre? Como que a presença de Deus é restaurada para o povo? É Levítico que vai explicar isso. No momento que você sai de Levítico e entra em Números, a jornada de Israel continua até a Terra Prometida. Aí a partir de Números tem várias questões ali, rituais, que tem que ver com o santuário, sacrifícios também, mas a partir de Números o povo de Israel já vai estar em marcha para a Terra Prometida. Então, eu diria, Levítico está no centro do Pentateuco, porque Levítico justamente é o livro que articula a presença de Deus no meio do povo. Assim como Deus está no meio de Israel, Levítico está exatamente no centro, no meio do Pentateuco.
O capítulo 26 de Levítico, que é um capítulo extremamente importante, que é o capítulo das bênçãos e da maldição da aliança. Naquele capítulo, Deus promete no futuro restaurar Israel e perdoar os pecados de Israel. O capítulo 26 já aponta para Isaías 53. Né? Então é toda uma integração de temas que tem a ver com a linha histórica do Pentateuco. Então eu acho que é muito providencial que no centro do Pentateuco seja Levítico, no centro de Levítico esteja Levítico, o dia da expiação. E talvez o texto mais importante, um dos textos mais importantes de Levítico, uma das passagens mais significativas de Levítico, é Levítico 17 e 11, que está logo depois do capítulo 16. Porque a vida da carne está no sangue e o rolador sobre o altar para fazer expiação pelos pecados, porque é pelo sangue que se faz expiação pela vida. Se você ler o versículo 11 do capítulo 17, este versículo ele explica toda a teologia de Levítico, toda a sua instituição. É o único versículo em Levítico que explica o significado do sangue. Sem esse versículo aí, nós não saberíamos de fato qual é a função do sangue exatamente. Então, e a expiação. 17 e 11. Tudo isso está bem do lado do capítulo 16. Alguns estudiosos até dizem que o capítulo 16 e 17 são um par que deveria ser 7 minutos. Isso aí está no centro, porque ali se articula todo o plano da salvação. O Flávio agora vai passar para quem tiver essas perguntas. Eu acho que aqui nesse centro tinha alguém com a mão levantada. Primeiro, depois a gente passa para os demais. E aqui... Professor, eu queria só que o senhor desse uma pincelada mais em relação ao sistema bifásico e monofásico. Ok. Posso fazer isso. Tem pergunta lá ou não? Tem, mas pode responder. Tem uma resposta. Então, o que não ficou claro para você? Ou você gostaria que eu explicasse? Eu não entendi só a questão do sistema monofásico, porque o senhor falou que o pecado entra, depois a expiação sai. Aí eu não consegui... No sistema monofásico, como a própria palavra diz, uma fase... No sistema monofásico, o sistema de Jacob Milgrom e muitos outros, o sangue tem uma única função: purificar o santuário. Ou seja, quando um pecador peca, automaticamente ele contamina o altar, ou o santuário de alguma maneira. Se o pecado for suave e leve, o pecado dele afeta o altar. Se for um pecado grave, o pecado entra aqui. Se o pecado for gravíssimo, entra aqui. Então a função do sacrifício, quando o pecador traz um sacrifício para oferecer aqui, não é para que o seu pecado seja, digamos assim, perdoado, por assim dizer. O perdão é algo independente do sacrifício, mas é para purificar o altar. Porque na visão de Milgrom, se você não purifica o altar e fica como a contaminação se acumula, Deus finalmente vai abandonar o santuário. Então, para que o santuário possa permanecer em operação, é preciso esse processo de purificação. Porque Milgrom entende que o pecado tem um processo de contaminação aérea. No momento que o pecador pecou, automaticamente o pecado está aqui. Contaminou o altar. Aí o pecador tem que trazer um sacrifício para purificar o altar. Se o pecado for grave, o sacerdote vai aplicar sangue aqui para purificar o lugar santíssimo. E no dia da expiação, é para purificar os pecados gravíssimos que penetraram até o lugar santíssimo. Por isso é monofásico. Ou seja, todo o processo, todo o sangue tem que ver com purificação. Ou purificação no altar, ou no lugar santo, ou no lugar santíssimo. Só uma fase, não existe duas fases. No sistema bifásico, no ministério diário, o sacrifício contamina, porque o pecado não é aéreo. O pecado entra e é registrado no santuário através do sacrifício, através da imposição das mãos sobre o animal. O pecador confessa o pecado e através do sangue aplicado nas pontas do altar e também levado para dentro do santuário. E em alguns casos a carne do animal é comida pelo sacerdote. Através desse processo, o pecado então é transferido para o santuário, diariamente. No dia da expiação, a função era remover esse pecado do santuário. Daí, bifásico, duas fases. Uma fase de contaminação e uma fase de purificação. Professor, sobre essa compreensão bifásica do santuário tomado pelos pioneiros, né, como o senhor falou, essa forma de interpretação é exclusiva da nossa igreja? E outra pergunta também em relação ao nome de Arão. Porque quando a gente vai lembrar que significa arca,
será que tinha uma relação ali com a forma que Deus tinha de trabalhar com Arão, que seria no futuro um sacerdote de Israel? Duas coisas. O sistema fora do Adventismo, a compreensão do santuário é muito alegórica. Então, eles não teriam essa... Eu creio que eles... Em alguns casos, eles teriam uma noção de que, naturalmente, eles teriam a noção de que no dia da expiação o pecado era purificado. Mas essa visão bifásica, como nós temos, talvez alguns comentadores aí do século XIX tenham uma visão parecida com os nossos pioneiros, mas até onde eu saiba, esta é uma visão, esse sistema, essa maneira de compreender o santuário é singular da Igreja Adventista. As outras denominações não têm essa compreensão. Até mesmo aquelas que talvez não aceitassem, que estavam, digamos assim, estudando o santuário antes de Newman, a tendência dos evangélicos em geral é dizer: eu trago um sacrifício para purificar o altar do meu pecado. Enquanto que no sistema bifásico, eu trago um sacrifício para que o meu pecado seja perdoado e através do sangue do animal seja registrado no santuário. E essa é uma compreensão singularmente adventista. A outra pergunta que você fez é a conexão de Arão com a arca. Embora as palavras sejam semelhantes, eu não creio que haja uma conexão etimológica que tem que ver com a arca necessariamente. Pelo menos a maioria dos eruditos não vem dessa maneira. Até mesmo porque Arão teve o seu nome dado pelos seus pais, provavelmente, e em alguns casos poderia ser um nome profético, mas a Bíblia nunca faz essa conexão de Arão com a arca em si. Arão, ele é mais tarde escolhido como sacerdote, mas embora, obviamente, como sacerdote, ele teria acesso à arca, mas essa conexão nunca é direta. Você pode fazer uma aplicação, diria, homilética, uma analogia, uma simbologia, mas biblicamente você não tem uma passagem que faça essa conexão dentro da Bíblia. Pessoal, já é 6h20, eu sei que vocês têm outros compromissos, a gente quer respeitar o tempo de vocês. Quem tem que sair, né, eu já sei que alguém da Constância já pode sair. Obrigado aí pela presença. Eu acho que a gente pode fazer mais uma pergunta para encerrar aqui. E aqueles de vocês que querem ficar, talvez no final, a gente em particular pode conversar. Então, por favor. Professor. Só mais, porque eu sei que tem um lidera daqui a pouco, alguns de vocês têm esse compromisso e a gente quer explicar. Uma das evidências apresentadas pelo Senhor e o ordem para Azazel não ser Cristo é porque no sistema envolvendo Azazel não havia derramamento de sangue. E em Hebreus fala que quase todas as coisas, segundo a lei, eram purificadas com sangue e não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Todavia, em Levítico capítulo 5, em caso de necessidade, a flor de farinha era apresentada como oferta pelo pecado. Logicamente, não havia derramamento de sangue ali. Como entender então? Será que isso não poderia servir de evidência para contra-argumentar esse argumento apresentado pelo Senhor? Veja, essa flor de farinha ela era queimada no altar de holocaustos, provavelmente sobre a oferta queimada que o sacerdote oferecia pela manhã. Então havia uma oferta queimada em um holocausto feita em favor de todo o povo, todas as manhãs, todas as tardes do santuário. Então eu creio que nesse contexto, inclusive o livro de Levítico deixa isso claro. A flor de farinha deveria ser aplicada sobre o sacrifício que já estava queimado, sobre as brasas que estavam queimando o sacrifício. Então não é que a farinha em si fosse remir o pecado, mas ela se conectava com o animal que estava sendo oferecido. Porque aquele animal que estava sendo oferecido era em favor de todo o povo. E ele também tinha valor expiatório. Então, embora aparentemente só remissão com farinha não, mas a farinha era aplicada sobre o sacrifício, com sangue. Então, em última instância, o sangue era que estava ali para redimir. Pessoal, tá, mais uma aí? Pode ser mais uma. Pode ser mais uma. Mais duas, então. Vamos lá. Mais duas. Professor, Ok. Richard Davidson propõe que o santuário israelita foi projetado como uma miniatura ou réplica teológica do Jardim do Éden. O senhor também parte dessa mesma perspectiva? Existem várias analogias do santuário com o Jardim do Éden. Eu diria que partindo do santuário para o Jardim do Éden é mais claro, porque há elementos no santuário que evocam o Jardim do Éden. Talvez o elemento mais importante é a própria presença de Deus no santuário.
os desenhos do santuário, a decoração do santuário evocava árvores, anjos e elementos relacionados com o Jardim do Éden. Então há de fato essa conexão. Nós não podemos pressionar cada detalhe, mas existe uma analogia. Tanto que a Bíblia começa com o Jardim do Éden, depois a presença de Deus que estava no Éden agora é transferida para o santuário, e no final, no Apocalipse, quando se fala da Nova Jerusalém descendo do céu, como uma espécie de Jardim do Éden combinado com cidade, ali diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então a conexão se estende do início ao fim da Bíblia. Professor, do sistema monofásico ainda, se era tudo sobre ali para purificar os pecados, se tinha alguma diferença para ele sobre a questão do sacrifício do dia, né, e do sacrifício anual, que seria o dia da expiação? Tecnicamente, se for tudo para purificar, não deveria haver essa diferença. A diferença é que no dia da expiação é para aqueles pecados gravíssimos, para os quais o pecador não tinha perdão. O pecador cometia esse pecado, o pecado dele contaminava o santuário e ele talvez tivesse pedido para sempre morrer se fosse julgado por Deus, na compreensão deles. Então, mas de qualquer maneira o santuário tinha que ser descontaminado, tinha que ser purificado. Mas isso só podia ocorrer uma vez por ano, devido ao fato de que aqui estava a presença de Deus. Na compreensão monofásica, obviamente, estou tentando argumentar do ponto de vista de Deus. Então aí havia esse dia especial para tirar pecados que entravam aqui. Por serem tão graves, eles penetravam até o lugar mais íntimo do santuário, onde estava a presença de Deus.